Olá, gente, tudo bom? Somos os alunos de arquitetura da Uni La Salle do Rio de Janeiro e estamos dando início a esse podcast para contar um pouquinho a vocês sobre o conteúdo do capítulo 9 do livro A História da Cidade, de Leonardo Benévolo. Se você ainda não ouviu os podcasts anteriores, talvez seja importante ouvi-los antes de começar este. Gostaríamos de convidar a vocês a entrar um pouco neste mundo conosco. O tema abordado nesse capítulo será a importância das cidades italianas na Renascença. A Itália é um importante país no cenário mundial e um dos principais destinos turísticos do mundo. Esse país apresenta um imenso valor histórico, já que abriga monumentos de grande valor cultural. Além de ter sido a origem de um dos maiores impérios de toda a história, o Império Romano, é conhecida como o berço do Renascimento, pois foi em cidades como Gênova, Florença e Veneza que houve um grande desenvolvimento intelectual e artístico entre os séculos XV e XVI. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento do urbanismo nas cidades italianas durante a Renascença e explicar um pouco mais sobre como elas surgiram. Antes de tudo, é importante vocês saberem que apesar do novo método de projetar do início do século XV ter sido aplicado não apenas nas cidades, mas em todo o gênero, objetos e artefatos da época, não foi possível gerar grandes transformações nos organismos urbanos e territoriais. Meus amigos, o continente europeu estava mal das pernas. Sua expansão e colonização estavam esgotadas depois da metade do século XIV, o que impossibilitou de fundar novas cidades ou de aumentar as que já existiam. O governo renascentista estava sem estabilidade política e seus meios financeiros eram insuficientes para tentar salvá-los a longo prazo. Por sua vez, os artistas trabalhavam individualmente e sem contato com as organizações coletivas. Eles descreviam e pintavam uma cidade que certamente não poderia ser construída, quase uma cidade perfeita, utópica. Os príncipes da Renascença e seus arquitetos tentam salvar uma cidade já formada, modificando com a intenção de finalizar os programas inacabados do século XIV. Pienza. A primeira cidade a ser citada neste capítulo é Pienza. No ano de 1469, em uma visita do Papa Pio II ao burgo natal de Consigliano, no território de Siena, fez com que ele decidisse reconstruir aquele local como residência temporária para ele e sua corte. Com ele estava presente Alberti, seu conselheiro, e que o ajudava na definição do programa de construção e na escolha dos projetistas. Localizado no alto de uma colina, tendo sua rua principal como divisor de águas, Pio II resolve construir uma série de edifícios monumentais, como o Palácio Piccolomini, a Catedral, o Palácio Público e o Palácio do Cardeal Borgia, que mais tarde acaba se tornando o Palácio Episcopal. A catedral fica um pouco recuada na bissetriz do ângulo formado entre o Palácio Piccolomini e o Palácio do Cardeal, criando uma praça principal na forma de um trapézio. Na frente dessa praça fica o Palácio Público e atrás dele se abre uma praça afastada da principal para que o centro de comércio pudesse funcionar ali, sem que perturbasse com o barulho dos vendedores, porque, ninguém merece. Em volta desse centro monumental foram construídos edifícios secundários, palacetes que os cardeais erguem ao longo de duas ruas, e na extremidade nordeste foram construídas casas enfileiradas para os habitantes mais pobres. No total, são 12 casas de 2 andares. Sendo assim, essa pequena cidade acaba crescendo de forma organizada em torno da igreja e do palácio papal. A cultura respeita a tradição e apenas o corrige, sem o intuito de destruir o que já existia. Mas aí você pode estar se perguntando, quem é esse projetista dos novos edifícios? Pois é, também não sabemos, mas posso explicar. Nenhum nome é citado nos documentos, mas acredita que tenha sido Bernardo Rossellino, considerado um dos maiores célebres arquitetos florentinos da época. Afinal, o cara tinha moral, E por acaso, em 1461, ele foi o nomeado mestre de obras de Santa Maria del Fiore. Em março de 1462, a cidade toma o nome de Pienza, e aí hospeda a corte papal. Quando tudo parecia bem, 2 anos depois, do nada, Pio II morre. Aí já viu, As mudanças pararam de acontecer e a cidade voltou a ser um burgo afastado do interior. E o que restou foram apenas as intervenções que ele havia feito. Urbino. A próxima cidade a se falar é Urbino, uma cidadezinha nada demais, mas, diferente de Pienza, tinha Federico de Montefeltro, conhecido por ser um bem-sucedido dirigente da Liga Itálica. Ele
foi o único príncipe da Renascença a mostrar real interesse em dispor de tempo e de meios necessários para transformar sua cidade com uma longa série de intervenções. Urbino foi construído sobre 2 colinas, e no vale entre elas está o centro, que se localizava a igreja de São Francisco. No ponto mais alto da colina, voltada para o sul, ao lado do castelo dos Montefeltro, Federico começa a construir um edifício retilíneo, e para isso chamou os artistas locais e toscanos para ajudarem. Por volta de 1465, esse edifício é incorporado numa nova estrutura que se desenvolve ao redor de um pátio com arcadas, mas se articula livremente na direção da cidade e do campo, transformando todo o ambiente do entorno. Em direção ao centro da cidade, a fachada do novo palácio ganha uma forma de Z, deixando espaço para uma praça, onde mais tarde se constrói a nova catedral. No outro lado, foi construída uma série de ambientes abertos para a paisagem. No centro, estão os aposentos particulares do príncipe e de seus familiares, compostos por 2 torres em degraus. Uma praça artificial é criada, com o aterro do fundo do vale, que se torna a nova entrada da cidade, fazendo desse modo a orientação da cidade ficar invertida. A vista principal não é mais no sentido da Porta Lavagine, mas no sentido de Valbona, seguindo em direção a Roma, porque os interesses de Federico estavam para lá. Com intervenções complicadas e desafiadoras, acabam produzindo resultados mais coerentes, incrivelmente ligados em um sábio equilíbrio. O palácio acaba se tornando o centro e a fachada monumental da cidade, com sua nova arquitetura, que enobrece os pontos de destaque do novo organismo urbano, sem destruir a continuidade. Ferrara. Iremos falar agora sobre a capital da Senhoria d'Este. Conhecida como Ferrara, ela é considerada uma das cidades mais ricas e avançadas da época. Localizada na subida do rio Po, entre os territórios de Emília e Veneza, se hospedavam os mais importantes poetas da Renascença italiana. E quem são eles? O Boiardo, Ariosto e logo depois Tasso. A partir de 1486, a corte passou a organizar uma série de famosos espetáculos teatrais, e em 1531 se prepararam para o primeiro teatro permanente da Europa. Em meados do século XV, a cidade cresce tanto ao ponto de precisar acrescentar 2 novos bairros, claro que planificados, conforme a nova arquitetura. Borço cobre uma ilha, estreita e saneada na margem de um braço do rio Po. Já a ampliação de Hércules possuía um verdadeiro plano de desenvolvimento da cidade, que duplicaria seus hectares. O arquiteto da corte, Beat Rossetti, conduz a construção das muralhas e constrói alguns edifícios monumentais, como o Palácio dos Diamantes, Palácio Prospero Sacrati e o Palácio Turque de Bagno. Isso contribuiu a dar uma nova cara para a cidade, tornando-a mais moderna e sem comparações na Europa. Com o passar do tempo, infelizmente a população e a riqueza não evoluíram como esperado, e chegando ao fim do século XVI, a cidade é inserida ao estado da Igreja, perdendo seu peso e acaba se tornando uma cidade secundária. Roma. Por último, mas não menos importante, chegamos à cidade de Roma, que ao contrário de suas vizinhas, não era muito atraente aos olhos do poder papal. Por consequência disso, acabou se tornando uma cidade sem muito desenvolvimento, tendo pouco menos de 40 mil habitantes. Sua paisagem é definida por ruínas da antiga metrópole e também pelas grandes igrejas do primeiro cristianismo. Em meados de 1420, os papas retornaram a Roma, mas apenas depois de alguns longos anos, em 1453, conseguiram conquistar total controle da cidade. O Papa Nicolau ficou responsável por propor um planejamento urbano. Mas qual seria seu objetivo? A sua ideia era reconstruir a cidade imperial e dar uma modernizada nela, fazendo alguns reparos, restaurando muralhas, ruas, pontes e aquedutos, e também recuperando os monumentos antigos, permitindo assim que pudessem ser utilizados por novas funções, como o Mausoléu de Adriano, que se torna um castelo, e o Panteão, que se torna uma igreja cristã. Mas teve gente que não gostou muito disso. O poder político e econômico dos papas deram para trás, e isso fez com que Roma ainda dependesse de cidades maiores e mais equipadas por todo o século XV. Apenas no fim deste século, a produção construtiva aumentou, pois estavam se preparando para o Ano Santo de 1500. Foi quando um célebre arquiteto chega a Roma, e em seus primeiros trabalhos, Donato Bramante expressa a ideia de um novo classicismo rigoroso, que claramente busca um paralelo com os modelos mais antigos. O sobrinho de Sisto IV, conhecido como Júlio II, é eleito papa em 1503. Com a intenção de realizar o programa de Nicolau V, Júlio decide convidar para Roma os mais importantes artistas daquele momento, como Giuliano da Sangallo, Michelangelo e Rafael, para realizarem benfeitorias como reconstruir igrejas e pinturas,
com o intuito de ilustrar o patrimônio cultural, humanístico e religioso. A cidade medieval, então, ganha uma cara nova, perde aquela ideia de um tecido emaranhado para dar espaço a um lugar com novas ruas e edifícios, organizados de uma forma menos orgânica e mais regular. Em 1513, Júlio II morre, e no ano seguinte Bramante também. Então, Leão X se torna o novo Papa e divide seus interesses entre Roma e Florença. A vida cultural romana passa a ser dominada então por Rafael, que, muito sensato, realiza um método de trabalho que parecia finalmente se distanciar do individualismo e se transformar em um estilo moderno e coerente. Mas infelizmente, como nem tudo é perfeito, em 1520 Rafael parte dessa para melhor, e logo em seguida o tombo romano vem, trazendo consigo o equilíbrio político e cultural. Com isso, Carlos V se torna imperador e ordena o exército protestante que saqueie e ocupe Roma. Após esse acontecimento, Roma tenta se recuperar e finalizar as obras iniciadas nas primeiras décadas do século. E neste momento, Michelangelo é encarregado pelo Papa Paulo III de determinar a forma definitiva da cidade. Então, ele projeta a recomposição arquitetônica do Capitólio, repensa as portas da cidade, simplifica o organismo da Basílica de São Pedro e desenha a cúpula como elemento plástico dominante na paisagem urbana, enquanto conclui o afresco da Capela Sistina. Por conta das exemplares idealizações no início do século XVI, se formam agora um patrimônio estabilizado, e Roma, por sua vez, se torna a cidade-museu da cultura europeia, chamando atenção para interessados no classicismo antigo e no classicismo moderno. Os artistas barrocos são encarregados a dar acabamento para essa bagunça toda, onde vivem ruínas antigas, bairros medievais e monumentos modernos, deixando presente então a fisionomia da Roma moderna, uma cidade que não tenta reviver o que passou, mas entende que deve proteger suas ruínas e também aprende a ser habitada naturalmente com os testemunhos do passado. Nesse capítulo, conseguimos perceber que existia uma intenção base para o crescimento das cidades, com uma única forma de organização. Suas ruas e divisões não tinham tanta importância, e por isso parece ser tão desorganizado, mas só parece, tá? Uma coisa interessante é que eles desenvolvem alterações nas cidades, mesmo sem tantos recursos disponíveis, e sem esquecer a história já existente naquele lugar. O apego por preservar e manter a história viva é incrível. O capítulo é esclarecedor no que se diz respeito aos métodos de formações de cidades. Vemos que, ao decorrer dos séculos, os métodos construtivos e territoriais variam de acordo com as cidades, porém muito seguindo um modelo de organização. Isso se reflete até hoje. E assim se encerra o podcast do capítulo 9, As Cidades Italianas na Renascença, de uma série de podcasts feita por nós, alunos de arquitetura da Uni-La Salle Rio de Janeiro, baseado no livro História da Cidade, de Leonardo Benévolo. Continue com a gente e ouça o próximo podcast, capítulo 10, A Colonização Europeia no Mundo. Se você gostou do conteúdo e da forma como passamos um pouco da história do urbanismo, não se esqueça de curtir e comentar o que achou, além de compartilhar com os amigos, hein?